A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo guarde os nossos corações das corrupções do mundo. Nesse momento, vamos meditar na poderosa palavra do nosso Pai, o Evangelho genuíno do nosso amigo Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar brevemente sobre nascer da água e do Espírito Santo. Será que nós sabemos verdadeiramente o que é nascer da água e do Espírito Santo? Em poucos minutos não dá para explicar no profundo, mas vou tentar ser o mais breve possível. Eu quero falar duas coisas antes. Eu prego o Evangelho pelas ruas e já conversei com muitas pessoas. E uma delas que papai me usou para levar a palavra, mas ele não quis voltar, voltar porque ele tinha se afastado. Mas nós fizemos a nossa parte e pregamos. E ele deu um testemunho. Um dia ele foi se batizar, entrou no ônibus porque eram muitas pessoas, mas quando chegou lá na hora ele decidiu não se batizar. E aí ele me disse que o batismo era assim: as pessoas entravam no rio, aí o homem que estava batizando pegava uma cuba, enchia da água do rio e jogava na cabeça. Essas pessoas não foram batizadas. O significado da palavra batismo é imersão. E quando você joga água na cabeça, ou borrifa a água, ou gotinhas, ou sei lá o que, é aspersão. Então essas pessoas não foram batizadas. Também já ouvi agora recentemente um cara aí que é conhecido, eu acho que é conhecido, não sei, nem lembro do nome dele. Ele estava dizendo que as pessoas não precisam mais se batizar. Veja bem, Jesus veio andando da Galileia até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E João Batista, nós sabíamos, não queria batizar porque falou que não era digno nem de desatar as sandálias dos pés de Jesus. E Jesus disse: assim nos convém cumprir a justiça de Deus. Então quem é o homem para mudar o que Deus determinou, né? Então esse está pervertido assim como a maioria. Também já ouvi um outro muito conhecido, muito famoso e muito graduado, e se ele falar qualquer coisa, muitas pessoas vão crer nele. E quando a pessoa entra na água para se batizar, ela já recebe o Espírito Santo. E não necessariamente precisa falar em línguas e nem ter o fogo do Espírito Santo dentro dela. E ele ainda diz que o evento de Pentecostes foi para cumprir a promessa que Deus deu. E tudo isso é doutrina e mentira. E a minha alma está frustrada porque eu preciso da resposta de Deus para poder começar a fazer o nosso trabalho. E eu sei que as pessoas que estão dentro das igrejas, todas elas, 99,99% das pessoas que morrem dentro das igrejas evangélica, cristã, como vocês quiserem chamar, assembleia, morrem sem salvação. 7 anos e meio comendo Bíblia como alimento principal e aproximadamente 14 mil horas de estudo. Papai me ensinou muita coisa e como vocês aí, os cristãos, vivem dentro das igrejas, todos errados, porque não querem pegar a Bíblia e estudar. E agora, baseado nesses testemunhos, nessas coisas que nós ouvimos, nós vamos meditar aqui em algumas palavras e vocês vão entender que não recebe o Espírito Santo quando se batiza na água, que tem que continuar se batizando na água e tem que buscar o Espírito Santo, que só Papai pode nos conceder, nenhum homem pode nos conceder o Espírito Santo. Então está escrito
você tem que ter uma Bíblia Almeida Revista e Corrigida. É a mais próxima do original hebraico. Esquece NVI e NTLH. Essas versões mudaram a essência da palavra do nosso Pai. Em nome de Jesus. Está escrito em João 3. Você pode ler do 3 ao 8, mas eu vou ler do 5 até o 8. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, um nascimento, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, para você ter um novo nascimento, você tem que se batizar nas águas, você tem que viver em comunhão com Deus, buscar o Espírito Santo e receber o Espírito Santo. E você vai começar a falar em línguas na mesma hora, e você vai começar a sentir o fogo do Espírito Santo, o fogo de Deus, de Jesus dentro de você. E se você não continuar buscando, você não vai ficar cheio do Espírito Santo. O meu corpo arde desde das plantas dos meus pés até o alto da cabeça. Todo ele. E o sol para mim é como nada. E agora mesmo o sol se foi. Eu estou aqui na minha casa e parece que eu estou dentro de uma fornalha ardente. Não sou melhor que ninguém. Apenas vivo uma vida íntima e profunda com Deus. Aí no versículo 6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A carne para nada presta, o Espírito é vida. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Isso aqui todos nós sabemos que não é voltar para o ventre da mãe e nascer de novo. É um novo nascimento. Você vai deixar de viver a vida que você vivia e vai viver uma vida nova, uma vida com Jesus. Não é como vocês vivem. Vocês não vivem uma vida com Jesus. Vocês vivem a vida de vocês. Amém? Todas essas coisas nós vamos aprender aqui. E aí o versículo 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando eu estava ajoelhado dentro do local santo, que agora é o local santíssimo da minha casa, e aí veio esse vento e entrou em mim, e eu comecei a falar em línguas, e eu estava ajoelhado. E eu não entendi porque eu comecei a falar em línguas, mas eu queria parar e não tinha como. E depois de ter passado esse evento, eu senti um fogo começando lá no meu dedão do pé direito. E conforme eu ia buscando e meditando e orando, e acordando às madrugadas, subindo monte, vivendo em comunhão com Deus, o fogo ia crescendo em mim, lá da perna até aqui o alto da minha cabeça. O meu rosto aqui parece ter uma brasa viva, meus braços, meu abdômen, tudo. Por Deus, não por mim, eu sou cheio do Espírito Santo e não sou melhor que ninguém. Mas eu posso dar um testemunho qualquer dia desse e dizer para vocês como que eu vivo para Deus. E aí vocês vão entender por que nós somos cheios do Espírito Santo. Agora nós vamos para o dia de Pentecostes. Na verdade, vamos ler aqui em João 1, para a gente poder ver que Jesus fez a promessa, e essa promessa é para todos, não é só para os discípulos. João 14, você pode ler do 14 em diante, do 13, do 12 ou do 1, mas eu vou ler o 16, 17, 18, talvez o 19. Está escrito, João 14,16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós.
Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós estamos vivos. Se você não tem o Espírito Santo, você está morto espiritualmente. E é assim a maioria dos crentes, 99,99% dos crentes nos 4 cantos da terra não tem o Espírito Santo, por causa das doutrinas, por causa das vidas que vocês vivem. Então, essa palavra é para todos, e não diz aqui que quando você vai se batizar na água, você recebe o Espírito Santo. E nós sabemos, se você for pensar bem agora no que nós vamos dizer, todos os discípulos de Jesus já tinham se batizado nas águas por João Batista. Está escrito aqui em alguma referência que eu não lembro agora, mas está escrito que eles já tinham sido se batizados nas águas. Então, primeiro se batiza nas águas, depois o batismo no Espírito Santo. Mas existem casos que nós vamos inclusive ler aqui em Atos 10, lá o centurião Cornélio, que eles primeiro recebem o Espírito Santo, depois se batizam na água. Mas a ordem normal é se batizar na água e depois recebe o Espírito Santo. Então aqui é a promessa se cumprindo. Essa que esse herege aí, esse homem herege, que não sabe nada de Bíblia, ou por causa da vida que ele vive, ele é um incapaz de receber o Espírito Santo, então ele acha melhor pensar assim, para poder consolar o seu próprio coração e das pessoas que não recebem o Espírito Santo, né? E eu não posso consolar, persuadir ninguém, eu tenho que pregar o que está escrito. Atos 2, do 1 ao 4, e todos nós já sabemos o que está escrito, mas nós vamos ler assim mesmo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. O que nós lemos lá em João? O vento sopra para onde vai e não sabeis de onde vem. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Lembra? João 3,8. Então, olha lá. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Isso aqui não é um caso isolado, não era só para eles, é para todos. Se você for batizado no Espírito Santo, você vai falar em línguas e vai sentir o fogo dentro de você. Ou o fogo vai apagar, ou o fogo vai inflamar em todo o seu corpo. É assim que funciona. Nós somos testemunhas vivas disso. Então esse homem herege diz que esse é um caso isolado. A palavra de Deus existe uma ordem cronológica. Então nós estamos em Atos 2. Aí nós vamos ler Atos 8. Já aconteceu muita coisa aqui na vida dos discípulos. E no versículo 17 do capítulo 8, que eu só vou ler o 17, está escrito: então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ora, aquelas pessoas já tinham sido batizadas, você pode ler aí o capítulo 8, o Evangelho em Samaria. Então aquelas pessoas tinham sido batizadas nas águas, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Então os apóstolos ou discípulos de Jesus, eu prefiro falar discípulos, foram lá e começaram a impor as mãos sobre as pessoas e elas receberam o Espírito Santo. Ora, meu Deus do céu, cadê o evento de Pentecostes que era só para se cumprir a palavra de Deus? Já caiu essa doutrina, amém? Mas nós vamos aqui mais um pouquinho à frente. Você tem que ler o capítulo 9. Lê o capítulo 9, deixa eu ver. O capítulo 10. Você vai ler o capítulo 10, o centurião Cornélio. Todinho ele. Mas nós vamos ler só do 44 em diante. Pedro foi na casa do centurião Cornélio, que Deus deu ordem para ele lá. E aí Pedro está discursando para eles, pregando para eles.
E agora, olha o que vai acontecer, no 44 em diante. Estou em Atos 10, versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, ou seja, para todos, porque os ouviram falar em línguas. Ora, ele estava falando em língua, tem que falar em língua, não tem como. Se você tem o Espírito Santo, se disseram para você que você tem o Espírito Santo e na verdade você não tem, não vou falar que você tem outro Espírito, para eu não blasfemar contra o meu Pai. Se você não fala em línguas, você não tem o Espírito Santo. Se você não tem o fogo dentro de você, você não tem o Espírito Santo. E magnificar a Deus, glorificar, exaltar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Olha, Jesus caiu por terra de novo essa doutrina maligna, né? As pessoas não comem Bíblia, e aí morrem sem salvação e vão lá para aquele lugar horrível. Os crentes que estão aí dentro das igrejas e não comem Bíblia. Tá todas as respostas aqui. Não sei o que estou falando, só estou lendo a Bíblia. É o que todos vós que estão dentro das congregações devem fazer. Pode pegar todas as referências que nós falamos aqui e lá testificar, para ver se o que nós estamos falando está certo ou errado. Da mesma forma que quando alguém pregar alguma coisa para vocês, vocês têm que pegar as referências. Sabe o que vocês fazem? Vai lá no site de busca e bota lá, referência cruzada, e você bota o versículo, o capítulo e o versículo. Aí ele vai te dar todas as referências cruzadas daquela palavra que aquele homem está pregando para vocês, e ali vocês vão começar a estudar. Olha a conjugação verbal, o tempo do verbo, o significado das palavras, e aí vocês vão começar a entender que vocês vivem debaixo de doutrina e agradeçam a Deus por ainda estar vivo. Amém? Então ninguém pode receber o Espírito Santo quando se batiza nas águas. Todas as pessoas que vierem para Jesus Cristo têm que se batizar nas águas. E o batismo nas águas pode ser realizado por homem, mas o batismo do Espírito Santo só por Deus. E como Deus quiser e no tempo de Deus. Amém? Se tiverem alguma dúvida, deixe uma mensagem. Se inscreva no nosso canal, eu preciso de 50 inscritos, só temos 22 para nós podermos fazer as nossas transmissões ao vivo. Eu uso um aplicativo para poder fazer essas pregações um pouquinho mais longas. E insiro lá no YouTube, senão não consigo. Inscreva, ativa o sininho, compartilha, porque essa palavra precisa chegar para todas as pessoas nos 4 cantos da terra, porque não é só no Brasil. É em todo mundo. Papai vê os 4 cantos da terra. E assim como ele me revela, pode revelar também para vocês. Só que eu não gosto de ficar dando uma de profeta, porque para mim só existe um pastor, Jesus, e só existe um profeta, Jesus. Eu só sou o amigo de Jesus, o mensageiro do meu Pai. Amém? Pai eterno e soberano Deus, em um santo nome de Jesus, lhe agradecemos por essa maravilhosa palavra que o Senhor nos concedeu e abriu o nosso entendimento para que possamos fugir das doutrinas dos homens corruptos de entendimento, que com as suas palavras ficam persuadindo os simples e humildes, e não se salvam e nem deixam que as pessoas se salvem. Então, Pai, toca nos corações de todos os que estão ouvindo e os que não estão ouvindo nos 4 cantos da terra, para que eles possam ter prazer em meditar na sua lei, para se libertarem dessas doutrinas e alcançarem a salvação e a vida eterna. Abre os corações e a mente. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.